Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de dimensionamento. A aula passada, que foi o primeiro vídeo do dimensionamento, nós aprendemos através da Lei 3.214 da NR 24 qual é o dimensionamento do refeitório, e vimos que esse dimensionamento é a obrigatoriedade de refeitório para uma população acima de 300 pessoas, né, que fazem uso da alimentação dentro do local de trabalho. E nós vimos, então, que o cálculo é 1 metro quadrado por pessoa. Esse cálculo deve ser feito pelo número do maior volume de pessoas que passam pelo refeitório, né? Então, nós demos o exemplo de 500 funcionários e demos exemplo também do maior turno sendo 200, né? Número de pessoas usando aquele refeitório, e aí tanto a NR 24 quanto a 3.214 falam em 1/3 desse número. Então, se a gente pegar 200 e dividir por 3, daria 66,6, né? E a gente iria arredondar para 67 metros o número do refeitório, então. Isso que nós aprendemos até agora. Então, vamos dar sequência a esse assunto, né? Vamos lá. Aqui. O espaço destinado à circulação no salão deve ser no mínimo de 0,45 metros. Então, o espaço destinado à circulação no salão deve ser de no mínimo 0,75 metros nos corredores e 0,55 metros nos corredores entre as cadeiras. A NR 24 estabelece ainda que a área de produção das refeições, que é chamada de cozinha, deve ter ligação direta com o salão de refeições ou refeitório e pé direito de 3 metros. Essa informação é importante. A área mínima da produção deve ser de 30% do refeitório. Então, vamos olhar aqui. A área mínima da produção deve ser de 35% do refeitório. Vamos imaginar, considerando essas 500 pessoas de empregados do local que fazem uso do refeitório, vamos imaginar que o maior turno é o matutino, que são 200 pessoas. Esse exemplo eu usei no primeiro vídeo. A área de refeitório daria 67 metros quadrados. O mínimo de 35, que o slide fala aqui, para a área mínima da produção, você tem que fazer, então, 67 vezes 35%, daria uma área de, vamos colocar aí 23, deu 23,45, né? Poderíamos arredondar para 23, que até 5 a gente arredonda para baixo, depois do 5 a gente arredonda para cima. Então, uma área de produção mínima de 23 metros quadrados. É isso que esse slide está falando. E a área de estocagem deve ser de 20% do refeitório. Então, imaginando que o refeitório tem 67 metros quadrados, vezes 20%, dá uma área de estoque de 13 metros quadrados. Né? Então, 13 metros quadrados para a área de estoque, 23 metros quadrados para a área da produção. Bem importante essa informação. É indispensável que haja sanitário e vestiário para que não se comunique com a área de produção, exclusiva para os funcionários de produção. Isso também a gente já tinha visto pela CVS 5. Vamos dar continuidade. Olha, o que nós vimos antes de começarmos esse slide, era referência da legislação 3.214 e da NR 24. O que nós vamos ver aqui é uma outra proposta para cálculo de área com índices específicos. Essa abordagem aqui é dimensionamento de área total da UAM. O que nós vimos até agora era a área de refeitório, área total de refeitório, espaçamento de corredor, espaçamento entre as cadeiras e área mínima para produção e estoque. O que nós vamos ver agora é a área total da unidade.
unidade. Se é a área total da unidade, eu estou considerando, então, a área da produção, eu estou considerando as câmaras frigoríficas, eu estou considerando o recebimento, eu estou considerando minha área de higienização de panelas, não é? Eu estou considerando tudo o que faz parte, então, da minha unidade de alimentação, né? E essa referência a fonte é Lancelot de 73. Apesar de ser uma referência bastante antiga, os livros mais novos trazem sim esse autor, tá bom? Então, o que ele põe aqui? É número de refeição vezes um índice. Então, por exemplo, ele coloca que o dimensionamento total da UAM para 250 funcionários, usar por pessoa de metro quadrado 0,8. Então, 250 vezes 0,8 daria uma metragem total da UAM de 200 metros quadrados. A área total da UAM de 200 metros quadrados. Vamos para o segundo número. Se tivesse 500 funcionários, também vezes 0,8 de metragem em metros quadrados por pessoa, daria uma área de 400 metros quadrados, em área UAM, de total da UAM. Vamos para o terceiro exemplo. 600 funcionários, não é? O autor propõe um índice de 0,75. 0,75 dá 450 metros quadrados. E vamos aqui para o último exemplo, porque é só fazer um número vezes o índice, para você achar o valor total da UAM. E aqui, acima de 1.000, vamos por 1.500, é vezes 0,5, que daria uma metragem total de 750 metros quadrados. É isso que esse slide está falando aqui. Então, esse autor trabalha com índice vezes número de refeição. É diferente da legislação 3.214 e da NR24, que tratamos especificamente de refeitório, e ela também faz menção à NR24 em cima dessa área de refeitório, uma proposta de área mínima de produção e uma área mínima de estocagem. Tá? Então, a gente pode usar essa referência. Ou essa referência que nós acabamos de citar aqui, do Lancelot de 73, que também é utilizado. Prosseguindo, temos aqui, olha só, ainda segundo esse autor, Lancelot, o padrão do cardápio oferecido tem os seguintes acréscimos. Acréscimo com relação ao quê? Com relação à área total proposta. Tá? Esse acréscimo em relação à área total proposta na tabela anterior que nós acabamos de ver. Então, aqui, cardápio médio popular, um acréscimo de 5% de área. E um cardápio de luxo, um acréscimo de 10%. Vamos pegar o índice da tabela anterior. Vamos imaginar que são 250 pessoas. 250 vezes 0,8 daria 200. Um acréscimo de 5% para cardápio. Deixa eu pôr aqui exatamente o que ele fala. De cardápio popular e médio, então mais 5%, seria 210 metros na área quadrada. Vamos imaginar esses 200 metros quadrados, que a gente está considerando 200 pessoas, vezes 0,8 metros por área. Vamos imaginar que o cardápio seria de luxo, então 200, que é a metragem da área total da UAM, vezes 10% que ele está propondo, seria 220 metros quadrados essa unidade. Isso é um acréscimo proposto, bom? E por que tem acréscimo proposto, pessoal? Porque um cardápio simples, ele vai menos louça, ele precisa de menos gente para ser elaborado, né? Nesse sentido, o cardápio de luxo já vai, a composição do cardápio é diferente, tem muitos mais pratos, se suja mais louça, as louças propostas para apresentação também são diferenciadas, muitas vezes se usa
um porcelanato diferente e tudo mais, tá? Então, é nesse sentido que precisamos de um acréscimo um pouco maior para cardápio de luxo. Aqui, assim, uma one com cardápio simples, que serve 250 refeições por dia, poderia ter uma área de 200 metros quadrados, enquanto outra que serve 1.000 refeições diárias, deverá ter 600 metros. Na verdade, esse de 250, ele está usando uma área de 200 metros quadrados, essa referência aqui, ó. Opa, essa não. Essa aqui, ó. Também não é. Essa. Ó. Então, 250, como é que ele achou a metragem do refeitório? Fez 250 vezes 0,8. Dá 200, tá? No exemplo que ele colocou. Aí ele colocou 1.000 com uma área de 600. 1.000 vezes 0,5 dá 500. Vamos ver por que ele colocou 600 aqui. E outra que serve 1.000 refeições, deverá ter 600 metros quadrados. Mas na referência aqui ele coloca até 1.000, né? Até 1.000 vezes 0,6, é isso mesmo. Na verdade, ele usou esses índices aqui para exemplificar, tá, pessoal? Para dar esse exemplo aqui que nós vimos, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é o slide certinho. Aqui do acréscimo já falamos. É isso aqui. Então, para um cardápio simples, que serve 250 por dia, a área deve ser de 200, porque você faz 250 vezes 0,8, que dá 200. Né? 250 vezes 0,8 vai dar 200 metros quadrados. E 1.000 vezes 0,6, que o autor propõe, dá 600 metros. Né? Se o padrão fosse de luxo, aí aumenta 10% da área, aí seria 220 para o caso de 250 refeições e 600 no caso de 1.000 refeições. É isso que o autor está falando aqui. O mesmo autor, que é o Lancelot, propõe agora a distribuição de áreas por setores. Então, ele propõe que estoque seria de 10 a 12%, que pré-preparo de 16 a 20%, higiene e limpeza diária de 6 a 12%, distribuição de refeição de 45 a 48%, administração de 12%. Mas essa referência é em cima da área total, tá certo? Então, vamos imaginar a área total de 200 metros quadrados. Vamos jogar de 10 a 12. Vou jogar aqui sempre para cima. 200 vezes 12% daria 220, daria 24 metros quadrados a área de estoque, porque eu fiz 12% de 200. 200 vezes 12% dá 24. Vamos imaginar 20% de 200, que seria a área de pré-preparo, de preparo de refeições. Então, seriam 40 metros quadrados. Vamos imaginar 8% de 200 metros quadrados, dá 16 metros de área de higiene e limpeza. Distribuição das refeições, vamos imaginar 48%. Estou usando sempre a dimensão maior aqui. 200 vezes 48% dá 96% de área de distribuição de refeição e 12% de 200 dá 24 metros quadrados. Tá bom? É isso que o autor fala. Vamos ficar por aqui e voltamos na sequência.